Boa noite, igreja. Neste tempo, da igreja em sua casa, em minha casa, nós estamos nesta data querida, que é a homenagem, a data que homenageamos os nossos obreiros, os nossos pastores. E eu, pela idade avançada que já tenho, pela convivência no Evangelho de Cristo por 55 anos, já conheci muitos obreiros, já fui ovelha de vários obreiros. Atualmente, pela graça de Deus, eu estou sendo pastoreado pelo pastor Cláudio, E é uma alegria muito grande nesta noite eu ser escolhido para trazer a palavra de Deus aos nossos corações e, neste momento, falar um pouco desses homens de Deus, homens que são escolhidos para pastorear a igreja, pastorear o rebanho de Deus aqui na terra. E temos visto o quanto é necessário, não se pode avaliar, nem ao menos pensar uma igreja sem um obreiro, sem um pastor. É coisa de Deus, é Deus quem encaminha isso, é mistério de Deus. E eu posso asseverar, através dos anos vividos, que é um grande mistério. O ministério da palavra é um grande mistério de Deus. Nós vamos, irmãos, ler a palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, e logo em seguida, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Primeiro Ato dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em seguida, vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, que diz assim a palavra: Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Que o Senhor Deus possa estar acrescentando esta palavra a cada instante em nossos corações, para que possamos, não só os obreiros do Senhor que estão sendo homenageados nesta data, nem só o pastor Cláudio, que é o pastor da nossa igreja,
mas também todos os pastores, todos os obreiros possam estar fazendo bom proveito desta palavra de Deus a cada instante derramada em nossos corações. As congregações, irmãos e amigos do Novo Testamento, eram organizadas e dirigidas sob liderança de presbíteros, bispos, anciãos e diáconos. Filipenses 1, versículo 1, Tito 1, de 1 a 5, e Atos dos Apóstolos 20 e 28, como eu acabei de ler. Os termos bispo e presbítero referem-se ao mesmo cargo. Atos 20 e 28, podemos observar isso e os textos já relacionados. E essa palavra é traduzida por pastor, da junção, principalmente desses dois nomes, presbíteros e bispo, surge a junção pastor, o nome pastor. 1 Pedro 2,25, pastor e bispo das vossas almas, com complemento do verso 2 de 1 Pedro 5. O termo pastor vem lá do Velho Testamento. Gênesis 4:2, Abel era pastor de ovelhas. Gênesis 13:7, houve discussão entre os pastores de Abraão e Ló. Então, o termo pastor não foi originário do Novo Testamento, mas sim vem lá do Velho Testamento. Esse termo, no Velho Testamento, tinha o significado de guardador de gado. Em outras traduções, gado miúdo, que era considerada ovelha. No Salmo 23, versículo 1, o salmista declara que o Senhor, nosso Deus, é o nosso pastor. Esta expressão do salmista, ela traz um peso muito grande a este nome. Os nossos obreiros podem já estar pensando o peso que carrega sobre si em ter sido um dia constituído pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a expressão do salmista. Em Jeremias 3,15, é fundamentada lá no Velho Testamento também a função pastoral, como um apacentador do rebanho de Deus. Quando Jesus estabeleceu o seu reino e organizou a sua igreja, ele mesmo apresentou-se como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. A palavra de Deus, conforme está escrita em Hebreus 13:17, coloca uma grande responsabilidade na igreja e no pastor. Lá nós podemos ver que a responsabilidade
do rebanho de Deus aqui na terra é tanto no pastor como também na igreja. Os pastores eram nomeados para exercer o pastorado, Tito 1:5, Atos 14:23. A orientação que podemos ter à luz desta palavra é que cada congregação tinha o privilégio de eleger o seu próprio pastor. Geralmente, de regra geral, era um homem de Deus, conforme está escrito em 1 Samuel 9:6, 1 Reis 17:24 e 2 Reis 4:9. Homem de Deus. Era geralmente, de regra geral, escolhido dentre os irmãos este homem, conceituado homem de Deus. Tenho observado no decorrer dos anos que, de regra geral, isto não fugiu a esta regra, com exceção de algumas ocasiões. A gente vê algo que não está parecido nem dentro desse contexto da palavra de Deus. Mas, de regra geral, irmãos, esta é a conduta do povo de Deus, na escolha do obreiro, do pastor que vem pastorear a igreja de Deus. Também deveria ser qualificado no estudo da palavra, com uma profunda experiência com Cristo e um verdadeiro testemunho nas aflições de Cristo. Tendo uma vida ordenada e direcionada à palavra de Deus, porque é importante que ele pregue a mensagem de salvação, mas o mais importante é ter uma vida de obediência a Deus. 1 Timóteo 3, de 1-7 e 5:22. Devendo ser fiel à sua vocação e ao seu chamado para o ministério, tendo como responsabilidade mais importante servir. O serviço é a sua marca primordial, servir ao povo de Deus. Deuteronômio 18:5. Porque o Senhor, teu Deus, te escolheu para servir. É um lembrete, né, lá do Velho Testamento, que se encaixa bem a este ministério, pastorear o rebanho de Deus aqui na terra. O pastor do rebanho de Deus deve ensinar o povo as coisas de Deus, dando exemplo com sua vida, cuidando do rebanho que é a igreja. Ao contrário dos demais animais, ovelha é um animal puro, gosta de se arrebanhar, isso é, de estar junto, unidas. É indefesa, precisa de proteção e se perde com facilidade. O alimentar do rebanho era a maior preocupação do pastor, devido a essa fragilidade da ovelha. Nos nossos dias não é diferente.
é gente que estão doentes, com deveras necessidades, pessoas fragilizadas por vários motivos, que o pastor do rebanho de Deus precisa ter esta visão, este coração, esta vocação para estar junto. No nosso tempo, não é diferente. O pastor do rebanho de Deus tem pela frente esse grande desafio, alimentar o rebanho com a palavra de Deus nesses dias difíceis, né? Nesse momento, né, que a igreja está passando. Nós não temos, irmãos, uma visão aonde isso vai chegar. Nem o pastor tem essa visão, as ovelhas também não têm, os nossos governantes não têm também, ninguém tem precisamente a visão aonde isso vai chegar. E é nesse tempo da igreja, nesse tempo que a igreja está passando, que só Deus sabe o porquê e quando isso vai terminar, é que o rebanho de Deus precisa da orientação pastoral, desta ajuda, de estar presente. Por isso que devemos orar pelos nossos obreiros, irmãos, para que eles venham ter saúde e continuem firmes, segurando o timão, conduzindo este pequeno barco local que é a igreja, que faz parte dessa grande embarcação, que é o reino de Deus, para que possamos passar por essa tempestade sobre o comando, né, desses homens de Deus. Porque a palavra apacentar está no contexto de pastorear, que tem o sentido de cuidar, se possível, né, carregar no colo. E quantas vezes, né? Há poucos dias eu ouvi o testemunho de um obreiro através das mensagens, né? Também um pastor chamado Cláudio, é o pastor da igreja de São João, e ele estava falando, uma noite de frio, 11 horas para meia-noite, o telefone toca e alguém precisando de ajuda. E ele disse que debaixo do cobertor, virou para a esposa e disse assim, acho que eu não vou não. A esposa disse assim, você precisa ir. E ele disse que levantou e foi. O pastor Cláudio já falou certa feita na igreja, né? Testemunho mais ou menos parecido. Este, irmãos, é o ministério. Este é o cumprimento da vocação, do chamado para pastorear a igreja, o rebanho do reino de Deus. Alimentar com pasto verdejante tem o sentido de estar entre as suas ovelhas, firmando um conhecimento, descobrindo quais são as suas necessidades a cada passo, a cada instante. Mas este contexto geral
dá sempre a ideia de estar entre as ovelhas. Por outro lado, deve estar entre e sobre as suas ovelhas, a fim de conduzi-las, de ajudá-las a resolver os seus problemas, de imediato, né? Não pode demorar, marcar, analisar se pode ou não, é de imediato, é tudo para hoje, para agora, não pode ter tempo determinado e sim com rapidez, faz parte desse pastorado, né? E tudo isso, irmãos, para entender melhor, podemos levar para a igreja animal, para a ovelha animal. O cuidado da ovelha gente é semelhante, não muda muito, as necessidades são urgentes, são pessoas que estão carentes. Na hora que pede o socorro é porque há uma carência muito grande e deve ser atendida. E esta função primordial é de todo crente, mas especialmente do pastor do rebanho de Deus aqui na terra. O pastor do rebanho de Deus não é um palestrante, como a gente vê por aí. Homens que recebem esta investidura e se torna, né, um palestrante faturando alto. Ele não é um palestrante. Não é de jeito nenhum, nem pode se assemelhar a isso, nem partir para esse caminho, pois destrói o seu ministério. Ele é um pastor de ovelha que deve se habilitar dentro do rebanho. O seu sucesso, o seu crescimento, a sua história precisa ser construída dentro do rebanho, que é a igreja de Deus. Como em qualquer função da vida secular, isto é, ele não deve procurar sucesso em ser engenheiro, doutor, advogado, como muitos são, professor, que é uma carreira que muitos aderem. Não, ele deve construir o seu crescimento dentro do rebanho. As suas especialidades devem ser em função do rebanho. O seu saber deve ser construído dentro do rebanho. O seu sucesso, de um modo geral, não deve ser construído na vida secular, e sim pastoreando o rebanho de Deus. O ministério é cheio de armadilha, que o pastor precisa escapar delas, para não ser constrangido no servir a Deus. Precisa ser esperto. Éfesos capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
não servindo à vista, para não agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo as coisas relacionadas a seu ministério de coração. Aí ele vai deitar e vai dormir tranquilo, quando assim fizer, né? O pastor do rebanho de Deus não pode se distrair no seu ministério pastoral. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 4, 2:4, declara: nenhum soldado em serviço se envolva em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Significa dizer, quem alistou o pastor do reino de Deus, o pastor do rebanho de Deus, foi o próprio Deus. Tenho visto, irmãos, que é Deus que chama. E quando alguém entra por esse caminho sem ser chamado por Deus, não vai muito longe. Temos visto, né, no decorrer dos anos, esta separação, né? Quando chamado, alistado por Deus, é um sucesso o seu ministério. Passa por algumas coisitas, mas Deus vai só aprimorando. Quando não foi alistado por Deus, não vai muito longe. O seu ministério é um fracasso, porque não foi Deus, o dono do rebanho, que o alistou. Foi outras pessoas, que eu não sei quem. Em Romanos, capítulo 1, versículo 15, Paulo declara: estou pronto para anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo demonstra aqui a sua disposição, demonstra o anseio do seu coração. Nesta declaração de Paulo, podemos perceber a diferença do pastor para o que não é pastor. Entendeu, irmãos? Olha a expressão de Paulo: estou disposto, estou pronto para anunciar a vós que estáis em Roma. O pastor do rebanho de Deus é esse, sempre pronto, a qualquer hora, a qualquer dia. Às vezes, irmãos, eu tenho visto no decorrer dos anos, até quando está enfermo, não está com muita condição física, mas eu já ouvi obreiro dizer: eu vou lá porque é responsabilidade minha. E vai. Porque sente esta prontidão que Paulo, escrevendo, fala em Romanos capítulo 1, versículo 15. Concluindo, irmãos, podemos afirmar que o pastor do rebanho de Deus trabalha porque ama as ovelhas. Tenho visto isso no decorrer dos anos, com algumas coisitas, né, que às vezes acontecem, mas de regra geral, há um amor muito grande dentro do coração desses homens para pastorear o rebanho de Deus. E tem
o seu coração dedicado especialmente ao reino de Deus. Em 1 Pedro 5,3, o versículo 3 do texto lido, mas servindo de exemplo ao rebanho de Deus, para estar entre as ovelhas e sobre as ovelhas. Este é o grande mistério que, sendo cumprido, ocasionará o sucesso do ministério, o sucesso do pastor do rebanho de Deus. Está nesse versículo. Pedro diz assim, para estar entre, ao lado, ligado a cada uma delas, as ovelhas. E Pedro diz também assim, para estar sobre. Vem da coordenação de diretrizes, de ordenação para seguir, do caminho a traçar. Entre está ao lado, servindo, fazendo aquilo que a ovelha precisa. E sobre vem de ordem. E esses dois patamares é o que ocasiona ao pastor do reino de Deus uma boa conduta diante de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta data tão querida, né? É uma pena não estarmos juntos para dar um abraço no nosso pastor e você que vai nos ouvir, para dar um abraço também no seu pastor. Vamos mandar esse abraço pelo telefone, né? Pela internet, né? Porque o tempo da igreja, este tempo da igreja não permite que nós nos abracemos fisicamente, mas que o pastor Cláudio se sinta abraçado nesse dia que é considerado o dia do pastor, o pastor do rebanho de Deus. Que Deus nos abençoe.